Desde a época da minha graduação, eu escuto algumas dúvidas e alguns tabus dos próprios profissionais com os testes psicológicos. Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre os tipos de testes psicológicos, quem pode aplicar esses testes, como é que eles são, como é que eles não são, qual é a ética por trás disso. E eu te convido a assistir até o final e me contar o que você achou. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. E os testes psicológicos estiveram sempre presentes na minha vida profissional de alguma forma. Durante a minha graduação, eles não eram de fato ali o meu xodózinho, sabe? Algo que eu realmente fui atrás de todos os estágios atrás disso, muito pelo contrário. Eu ia atrás sempre da parte clínica, de estar em contato com as pessoas, com os pacientes e tudo mais. E quando eu me formei e fui atuar na clínica, eu comecei a sentir muita falta de fato, ferramentas, sabe? Instrumentos que me ajudassem a mensurar o que às vezes os pacientes têm dificuldade de falar ou de se expressar. E foi aí que eu entendi que realmente os testes psicológicos, os instrumentos de psicologia, são grandes ferramentas na nossa atuação profissional. Então me especializei nisso e o meu mestrado também é em avaliação psicológica, mas voltado para orientação profissional e de carreira. Então eles fazem parte da minha vida profissional. Tem até um que eu deixei aqui do lado, que é a EMAP, a Escala de Maturidade para a Escolha Profissional, que realmente eu uso sempre, assim, sempre está presente no meu dia a dia. Então, primeiro, o que um teste psicológico faz? Para que ele serve? Um teste psicológico ele é um instrumento, como uma ferramenta mesmo, que serve para identificar, investigar e ajudar a mensurar alguns fenômenos psicológicos, algumas características psicológicas, por exemplo, personalidade, atenção, habilidades sociais, maturidade. Então eles ajudam a investigar e realmente entender como é que funciona esse tipo de mecanismo para aquela determinada pessoa. E existe uma parte muito séria, desde a construção dos instrumentos até a utilização deles. Existem resoluções do Conselho Federal de Psicologia sobre avaliação psicológica. Existe o SATEPS, que é um site onde você entra para ver se aquele instrumento pode estar sendo usado. Existem instrumentos que são restritos a psicólogos, instrumentos que não são restritos a psicólogos. A diferença entre eles está na complexidade. Os instrumentos que são restritos a psicólogos exigem um certo conhecimento, toda uma área de investigação e uma complexidade por trás deles, então são muito sérios. E os testes são uma fonte de informação para avaliação psicológica, para atendimento clínico. Então eles possibilitam uma investigação mais apurada e mais eficaz de algumas características psicológicas. E existem 5 tipos de instrumentos. O primeiro, os testes mais elaborados, mais complexos, testes psicométricos. Eles avaliam geralmente o desempenho, ou seja, qual é o desempenho dessa pessoa na sua inteligência, na sua memória, na sua atenção, entre vários outros construtos relacionados ao desempenho. Então, geralmente tem certo e errado. Então, por exemplo, 10 mais 10 existe um certo e um errado. Não vai ter um depende da característica da pessoa, não. Existe um certo e um errado, como é que ela se desempenha nesse tipo de atividade. Por outro lado, a gente tem também os testes projetivos, que são os testes que avaliam personalidade. Então não tem o certo e o errado. Porque, por exemplo, um resultado do meu teste de personalidade não significa que eu estou certa ou errada, é simplesmente a minha personalidade, mas que dá um norte para os profissionais encontrarem diagnósticos, tratamentos, e a intenção não é rotular as pessoas com os resultados dos instrumentos, muito pelo contrário. A intenção é de encontrar a melhor forma dentro da ciência para conduzir um tratamento, conduzir um diagnóstico, buscando a qualidade de vida das pessoas a partir do momento que eles respondem esse instrumento. Também existem os testes, que são protocolos que o próprio profissional vai preenchendo. Existem as escalas, são aquelas que têm algumas opções de marcar xizinho, como de 1 a 5, qual te representa mais? A gente chama de escala Likert. Existem vários formatos de avaliar por escalas.
São itens que a pessoa vai lendo e optando pela resposta que ela mais se identifica. Existem também os inventários, os questionários. Portanto, existe até uma questão que é bem discutida na nossa área, que é o seguinte: todos os profissionais, quando se formam, podem utilizar os instrumentos, que na verdade é um campo muito complexo de atuação, de pesquisa. É necessário que você se especialize, você dedique várias horas ali para realmente compreender um pouquinho mais sobre os instrumentos e sobre a avaliação psicológica. E existe uma lei que regulamenta a atuação profissional da psicologia no Brasil desde 1962, e ela aponta 4 atividades profissionais do psicólogo que os testes podem ser utilizados. São elas: a primeira, o diagnóstico psicológico; a segunda, a orientação e a seleção profissional; a terceira, a orientação psicopedagógica, que são com as escolas, com as dificuldades de aprendizagem, de ensino; e a quarta, para a solução de problemas de ajustamento, ou seja, para auxiliar ali na adaptação da inserção de alguém em um ambiente. E você pode encontrar mais informações sobre isso na resolução e nessa lei, que eu vou deixar anexado aqui na legenda para você assistir. E existem os testes que são comercializados, então se realmente você deseja comprar, você precisa entrar no site da editora, ver se ele é um teste restrito para psicólogos ou não. Eu vou deixar alguns exemplos aqui, como a Vetor, a Casa do Psicólogo, a Rogrif. Você entra e pesquisa. Esse instrumento ele pode ser utilizado somente por psicólogos? Sim. Como é que você faz para você adquirir? Antes de tudo, eu te aconselho fortemente a visitar o site do SATEPSE e ver se ele está favorável. O site do SATEPSE é o seguinte: você digita SATEPSE, o Google já vai te entregar essa resposta. Lá dentro você entra e pesquisa pelos testes favoráveis. Porque se você compra um teste que não está favorável ali, pode ser que você está fazendo um investimento que vai te gerar uma questão ética profissional, que você não vai poder utilizar esse instrumento. E precisa do seu registro no conselho, que é a sua carteirinha do CFP. Com esse registro, você consegue adquirir o instrumento. Eles têm um registro lá de quantas folhas de resposta você está adquirindo. Agora a gente já tem as opções de alguns instrumentos que estão informatizados, que eles liberam o seu uso pelo próprio site da editora. Então é uma área que tem se desenvolvido muito. E os instrumentos que não são restritos a psicólogos são instrumentos que geralmente podem ser utilizados por outros profissionais da saúde, como médicos, geriatras, pediatras, que também precisam investigar algumas características, buscando sempre a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. Hoje no Brasil, os cursos de graduação de psicologia têm algumas matérias, algumas disciplinas que realmente ensinam alguns princípios, algumas técnicas, algumas teorias de avaliação psicológica. Para vocês terem uma ideia, no exterior isso já é um pouco mais exigente que no Brasil. No exterior, depois que você termina a graduação de psicologia, você precisa, além de fazer um outro curso, passar por avaliações e por provas que te tornam apto a fazer avaliação psicológica. E aqui no Brasil, um dos institutos que você com certeza vai encontrar mais informação sobre isso é o IBAP. Inclusive tem congresso do IBAP esse ano, congresso nacional, que vai ser em Brasília. O IBAP é um Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. Ele existe desde 1997 com o intuito de realmente concentrar ali o desenvolvimento dessa área, de fortalecer os profissionais que atuam na avaliação psicológica. Então é um instituto muito sério, e se você se interessa por essa área, procure o Instagram, o site deles, eu também vou deixar aqui no link, para sempre estar se atualizando de forma científica sobre as novas técnicas e o que está sendo discutido. E aí, esse vídeo aumentou um pouquinho o seu conhecimento ou despertou pelo menos algumas curiosidades sobre os tipos de testes psicológicos, o formato que é usado? Você sabia que era tão complexo, tão exigente e tão incrível essa área dos instrumentos psicológicos e da avaliação psicológica como um todo? Me conta nos comentários. Já aproveita para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!